Boa tarde, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus em nossas vidas. Estou aqui com mais uma palavra do Senhor, voltando a falar de Apocalipse, procurar terminar até o fim dos tempos, né? No caso, até o fim dos tempos, para terminar o Apocalipse, para que a gente possa ir para uma nova matéria aí, para ver o que o Senhor tem para nós, porque nesses dias que estamos passando, está chegando cada vez mais próximo a volta do Senhor Jesus. E está bem perto mesmo. Mas é como ele falou, ninguém sabe a volta dele. Ele virá como ladrão, virá como um raio do ocidente ao oriente, então nem os anjos do céu, nem mesmo ele sabe, assim como ele falou, e nem mesmo, e só mesmo o Pai que sabe, que é o nosso Pai Deus que estás no céu. Só ele sabe a volta do Senhor Jesus. Então vamos lá. Eu estava lendo e o terceiro selo que diz assim: Quando abri o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis que um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi uma como que uma como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Eu estava pensando e pedindo entendimento a Deus, Senhor, o que será uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário? Quer dizer, na medida que mediste, será medido. Assim o Senhor fala para nós em muitas passagens. A medição, geralmente, disso daqui é dos nossos pecados. Qual é? Qual é? Ah, quem fez pecados terríveis? Quem fez pecados obscenos? Ah, mas dizem que qualquer pecado é pecado. Sim, qualquer pecado é pecado. Só que tem um porém. Tem pecado que nos leva às consequências terríveis. Por exemplo, vamos colocar uma situação. Eu gosto muito de falar de Davi, porque é o homem segundo o coração de Deus, um tremendo servo de Deus foi, errou tudo, falhou, se arrependeu. É um cara que mostra o símbolo muito da gente, que por mais que a gente tenha nossos erros, nossos pecados, a gente se arrepende, tem a misericórdia do Senhor dia após dia. Davi fez um pecado terrível, certo? Saul talvez não fez um tão terrível como Davi. Saul, ele desobedeceu a Deus, não foi uma, duas. Só que vamos falar da última vez de Davi e a última vez de Saul. Que Davi foi o único que passou. Saul, Deus mandou ele matar todo aquele povo, amalequita, se eu não me engano. E também os reis. E mandou matar também os animais que estavam lá. Não era para ter nada lá, era para matar tudo. Deus falou: vai e mata tudo aquele povo. Não deixa nada vivo. Porém, Saul chegou lá, matou todo mundo, menos um. Quem? O rei. E os animais e os bens. Porque Saul estava com seu coração aonde? Nos bens materiais. Saul, ele pegou essa medida de Saul. Deus deu a medida de Saul. Deus mandou o profeta Samuel naquela mesma hora e falou: até quando terá pena de Saul? E o profeta Samuel chegou. Porém, assim como Deus também mandou o profeta para com Davi, quando Davi tomou a Batseba, teve relações com ela, depois mandou o Elias vir, o Elias não deitou com ela, daí mandou matar o Elias, depois tomou ela como esposa. E o profeta também veio. O profeta Samuel veio a Saul. O outro profeta Natan veio a Davi. Porém, quando foi citado que eles fizeram contra o Senhor, Saul questionou, argumentou, se defendeu.
falou: não, mas eu não matei o rei para presente para o Senhor. E o sacrifício. Fiz referente aos bens. O ouro, prata, cobre, tudo. E os animais que ele pegou, falou que era para sacrifício para o Senhor e para a casa do Senhor. E não matou o rei, deixou o rei vivo. E ainda questionou, não pediu perdão, não se arrependeu pelos pecados dele. E essa foi a medida de Saul. Davi, porém, por ter feito um ato, um pecado tremendo, que foi tirar a vida de uma pessoa, e até o outro acabou morrendo, o sogro e o Olias e o sogro dele. E ter pegado, tomado Batseba, a única ovelha do Olias, ele se arrependeu, ele viu que estava errado, ele viu que pecou, ele viu da mesma forma que Deus falou para Saul, falou para Davi, mas só que ele assumiu os seus pecados diante de Deus e se arrependeu deles e pediu perdão para eles. Então, qual foi a medida de Saul? Perdeu o reino. Foi desconsiderado um rei. Foi uma perca muito grande. E Davi, porém perdoado, não perdeu o rei, mas perdeu os filhos. Perdeu o filho que ia nascer, que estava grávida. Depois mais um filho matou o outro, o filho se voltou contra ele e o outro filho estrupou a outra filha. Então a espada ficou na casa de Davi. Por esses são os atos. O Senhor fala: medir a medida do trigo, uma medida de trigo para 1 denário e 3 medidas de cevada para 1 denário. Quer dizer, Davi foi uma medida de trigo para 1 denário. E o Saul foi 3 medidas de cevadas para 1 denário. Para um pecado, pagou a consequência Saul. Pagou que perdeu sua vida, perdeu seu reino, perdeu sua família. E perdeu primeiramente o Espírito de Deus na vida dele, porque o Espírito das trevas incomodava. Daí aqui tem mais. E não danifique o azeite e o vinho. O azeite é uma benção de todos os servos de Deus, que significa o azeite, para abençoar. E não danifiques o azeite nem o vinho. Não toque no que há de sagrado na vida deles. Não toque nas bênçãos, no sangue do Cordeiro, nas manifestações do poderes de Deus na vida dele. Porque realmente o Senhor mandou corrigir o que estava de errado, não o que estava certo. Não toques no que eu já plantei no coração deles, mas toques nos pecados e limpa eles. Um não quis ser curado, foi tomado por 3 medidas e o outro já foi curado por uma medida. O Senhor, ele fala hoje para você que o seu pecado, as consequências de seu pecado pode ser drástica, mas se você conseguiu alcançar o perdão do nosso Senhor, não importa nada mais o que vai acontecer. Ele vai estar com você independente de qualquer coisa. Ah, mas eu matei, eu traí, eu roubei. Se você se arrepender de todo o coração e pedir perdão a Deus, Ele irá te perdoar. E você poderá estar escrito o seu nome no livro da vida. Mas se arrepender de verdade, não voltar a fazer, não voltar para o mundo. Ah, mas eu vou matar e voltar para o mundo. Não, 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 não. Vou matar, pedir perdão e voltar para o mundo. Um dia, não. Deus, ele sonda os corações da gente. Se você não se arrepender de verdade, nem adianta você pedir o perdão, porque ele sabe que você não se arrependeu de verdade. Ele sonda o seu coração. Não adianta você fazer escondido, não adianta você mentir para as pessoas, para enganá-las, não adianta você fazer nada disso.
pois o Senhor, ele sonda os corações. Ele olha para onde você, o que você está fazendo, o que você está pensando e do modo que irá agir em intermédio da situação. E ele pode te julgar por isso. E se você se arrepender, ele também sabe que você se arrependeu de verdade, pode te perdoar como perdoou Davi. Por mais que Davi passou por essa tribulação com os filhos, Deus manteve Davi como rei, manteve Davi com sua presença, que é o mais importante do mundo. Não importa o que a carne venha pagar. A carne, um dia ela vai ter que morrer mesmo. O sofrimento que você vai ter naqueles momentos. Mas o importante é seu nome está escrito no livro da vida, aonde você vai viver a eternidade com Cristo. Povo de Deus, essa é a mensagem de hoje. Estamos lendo os Apocalipse e tem muitas coisas, muita surpresa para ser revelada para a gente aqui, tá? Que Deus abençoe esse nosso dia e transborde com o seu poder sobre nossas vidas. Amém.